Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe. Pastor Denilson. Olha só, eu pretendo gravar uma série de vídeos e postá-los no meu canal no YouTube. E peço a você que visite o meu canal, se inscreva, ative o sininho, porque muito conteúdo bom vai estar subindo para essa ferramenta chamada YouTube. E os meus primeiros vídeos vai ser assim uma apologética com relação à escatologia, porque hoje existe uma confusão muito grande e cresce a cada dia em torno das abordagens pré, meso e pós-tribulacionista. O pré-tribulacionismo é a doutrina que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação e o pós-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada pós-tribulação. John Darby é o grande precursor dessa doutrina. Scofield, ele divulgou muito essa doutrina e aqueles que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles acham que John Nelson Darby estava delirando, que essa doutrina é antibíblica, etc. e tal. Se voltarmos a séculos atrás, a 2 milênios atrás, a gente vai entender que a escatologia dos cristãos dos primeiros séculos era o pré-milenismo ou pré-milenismo histórico, porque eles acreditavam que o imperador de plantão, que perseguia os cristãos, que matavam, era o anticristo. E para eles, Jesus voltaria, destruiria o anticristo, no caso o imperador de plantão, e estabeleceria o seu governo milenar. Como isso não ocorreu e o ano 313 chegou e Constantino assumiu o poder e oficializou o cristianismo como religião oficial do império, houve o fim das perseguições, o fim do infanticídio, o fim da escravatura, o fim das lutas entre gladiadores. Foi bom a igreja estar como a religião oficial do império? Foi sim, porque houve o fim de muita coisa ruim, muita atrocidade. Foi ruim e esse aspecto eu não quero abordar. Após o 4º século aí surge o pós-milenismo. Surge o pós-milenismo, surge também o amilenismo, e eu gostaria aqui rapidamente só de passar a cronologia do pré-milenismo, que é o pré-milenismo histórico, do pós-milenismo e do amilenismo, só para você entender a respeito dessas cronologias. Então eu tenho um quadro aqui explicando sobre o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o amilenismo. Eu estou só procurando aqui para falar com precisão. O pré-milenismo histórico defende que Jesus voltará e que os eventos ocorrerão de uma forma cronológica. Isso é o pré-milenismo, que é também chamado de pré-milenismo histórico. A era atual da igreja, primeiro. Segundo, a tribulação com a igreja presente, tá? É daqui que surge o pós-tribulacionismo. Então, o pós-tribulacionismo é o pré-milenismo histórico, que eles acreditam exatamente assim. A era atual da igreja, número 2, a tribulação com a igreja presente, a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento da igreja e a primeira ressurreição e também o aprisionamento de Satanás, tudo acontece simultaneamente, tá? A cronologia do pré-milenismo histórico, que é o pós-tribulacionismo, acredita que arrebatamento da igreja,
ressurreição dos mortos, aprisionamento de Satanás acontece simultaneamente. Quarto, o milênio, que será o reinado total de Cristo na terra. O fim do milênio, onde Satanás com as nações rebeldes serão condenadas para sempre. A segunda ressurreição, que é a dos incrédulos, como de quem morreu no milênio com o grande julgamento. E depois o estado eterno, que dos cristãos será nos novos céus e uma nova terra. Isso aqui é o pré-milenismo, que é também chamado pré-milenismo histórico. O pós-milenismo, inclusive, Orígenes de Alexandria era um adepto do pós-milenismo. A cronologia do pós-milenismo é assim: a era do milênio é todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A pregação do Evangelho através do Espírito Santo converterá a grande maioria dos seres humanos para Jesus. Entre as multidões que serão salvas estão os israelitas que rejeitaram Jesus. Essa é a cronologia do pós-milenismo. Fé, justiça, paz, prosperidade irão prevalecer entre os povos de todas as nações. Após este milênio, que é de duração indeterminada, segundo eles, Satanás será solto por um breve tempo e incitará uma rebelião, com base em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Logo depois o Senhor retornará visivelmente em grande glória, finalizando assim a história com a ressurreição geral e o grande julgamento de toda a humanidade, e os salvos entrarão no céu. Biblicamente, isso aqui não condiz com o que está escrito, não condiz. Isso é o pós-milenismo. Agora, o amilenismo, a cronologia do amilenismo é basicamente a cronologia do pós-milenismo, porque o amilenismo significa sem milênio, defende que a segunda vinda de Cristo será um único evento. No momento da volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, tanto dos salvos como dos perdidos, e logo após a ressurreição, os crentes que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. Estes dois grupos, crentes ressurretos e crentes transformados, serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Após este arrebatamento de todos os crentes, Cristo completará sua descida à terra e conduzirá ao juízo final. Após o juízo, os perdidos serão entregues à punição eterna, ao passo que os crentes desfrutarão para sempre das bênçãos dos novos céus e da nova terra. Pronto. Aí estão as cronologias do pré-milenismo, que é o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o amilenismo. Com relação à segunda vinda de Cristo, o pré-milenismo defende que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento. O pós-milenismo defende que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento. O amilenismo defende que a segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma só coisa. Sobre o anticristo, o pré-milenismo histórico diz que é um indivíduo específico que será o inimigo da igreja no período de grande tribulação. O pós-milenismo diz acerca do anticristo que ele é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. Os amilenistas, com relação ao anticristo, diz assim: muitos anticristos se levantaram ao longo da história, porém haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período de grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Alguns acreditam apenas em um sistema anticristo, governo, e não necessariamente em um indivíduo específico. Sobre grande tribulação. O pré-milenismo histórico, a igreja passará pela grande tribulação. O pós-milenismo, a tribulação é experimentada na presente era. Existem pós-milenistas que acreditam em um período final de grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo, e existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo estará em plena paz e prosperidade. Já o amilenismo, com relação à grande tribulação, diz: somente após o período de grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação.
sobre o milênio, o governo milenar de Jesus. Para o pré-milenismo, que é o pré-milenismo histórico, eles dizem assim: haverá um reino milenar e literal no futuro após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. O pós-milenismo defende: o milênio significa um longo período de tempo. Os amilenistas dizem: o milênio não é um período literal de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo. Sobre a ressurreição dos mortos, o pré-milenismo histórico defende que apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para a condenação eterna. Os pós-milenistas dizem que os salvos e ímpios ressuscitarão de forma geral na segunda vinda de Cristo. O amilenismo defende que salvos e ímpios ressuscitam de forma geral na segunda vinda de Cristo, os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Com relação ao julgamento, o pré-milenismo histórico diz que o julgamento final na segunda vinda acontecerá após o milênio. Os pós-milenistas dizem que o julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo é que ocorrerá. O amilenismo, julgamento geral, que é o juízo final, de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Gente, além de pré-milenismo histórico, além de pós-milenismo e além de amilenismo e suas cronologias, existe também o preterismo. Existe o preterismo, existe o historicismo e existe o idealismo, como também o futuricismo. O preterismo é o método de interpretação que considera que muitas das profecias do Novo Testamento já foram cumpridas na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá? Além do preterismo, tem o preterismo moderado, tem o hiperpreterismo, tem a ala radical do preterismo. Na verdade, criaram assim, dificuldades para que as pessoas, os crentes, compreendam o Apocalipse, compreendam a escatologia. O historicismo interpreta o Apocalipse como sendo uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Jesus. O simbólico, que é o mesmo espiritual, que é o mesmo idealista, eles defendem que o Apocalipse é uma coletânea de símbolos místicos que visam ensinar lições morais e espirituais. E o futurista, que é o dispensacionalista, e vale lembrar que o dispensacionalismo que a gente acredita é que o livro é para o futuro. Na interpretação futurista, quase todo o livro de Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos. Evidentemente que tem parte histórica, como os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, mas com relação aos seus métodos de aplicação, serve para todos os tempos. Agora, o que tem gerado a discussão entre os cristãos? O que tem gerado a discussão entre os cristãos são as abordagens pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O pré que defende que a igreja será arrebatada antes, o meso defende que a igreja será arrebatada depois, e o pós-tribulacionista defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Amados, não existe um versículo bíblico falando que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Você não encontra esse versículo na Bíblia, não existe. Até porque se existisse, não teria essas discussões em torno desta abordagem. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação usam textos que são desconexos àquilo que eles defendem. Por exemplo, eles usam Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, 1 Coríntios capítulo 15, falando que a última trombeta mencionada por Paulo é a 7ª trombeta apocalíptica.
e usam a historicidade da igreja, a perseguição dos cristãos através dos imperadores quando foram assassinados. Vamos responder de trás para frente. Sobre a perseguição dos imperadores aos cristãos, quando foram mortos e Deus não os poupou, não é base bíblica, teológica, muito menos escatológica para você defender uma doutrina. 2. A última trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, não é a 7ª trombeta apocalíptica, porque a 7ª trombeta apocalíptica diz respeito a outro evento. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, é um texto que a gente precisa estudar com base no original grego, texto por textos, para que a gente possa entender aquele que o detém, para que o anticristo seja manifestado, etc. E Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24 não são capítulos que falam do arrebatamento da igreja. A escatologia de Cristo é uma escatologia nacional. Isso mesmo, a escatologia de Cristo é uma escatologia nacional. Você não entenderá Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, sem você entender a escatologia de Cristo, que inclusive no verso 15 do capítulo 24 de Mateus, ele menciona o profeta Daniel. Você quer ver quantas vezes Jesus falou da igreja? Jesus projetou a igreja na eternidade, a igreja nasceu dele no Calvário, ele inaugurou a igreja em Pentecostes. Bem, mas Jesus só falou da igreja uma vez, em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem fala para a igreja é o apóstolo Paulo. A escatologia de Paulo, gentílica, eclesiástica, mistério, ele fala para a igreja. A escatologia de Cristo, ela é uma escatologia nacional, assim como dos profetas veterotestamentários. Lembra do que Deus disse a Jacó em 30 do seu livro? Que haveria uma angústia para Jacó. No livro de Sofonias de Joel fala de tribulações que acontecerão em Jerusalém. Zacarias é claro quando fala sobre os povos sitiados em volta de Jerusalém, quando Deus derramará um espírito de súplica. Daniel não se fala que uma tribulação virá sobre o teu povo. E tem uma chave extraordinária no livro de Daniel, quando Daniel fala sobre o templo. Tudo está relacionado ao templo em Jerusalém. Num próximo vídeo eu vou falar aqui a respeito do porquê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Você não entenderá arrebatamento da igreja usando esses textos dos pós-tribulacionistas, tá? E principalmente aqueles que dizem que a casa de Efraim representa a igreja. Não tem nada a ver. Israel é um só e ponto final. Não inventa. Isso para mim é uma tremenda heresia. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer um outro vídeo explicando por que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e como você entende o arrebatamento da igreja. O elemento hermenêutico central da escatologia é a tipologia. Se você não entender isso, esqueça. Pare de ficar falando bobagens nos canais, colocando dúvidas na cabeça das pessoas. É um conselho que eu te dou. Espere meu próximo vídeo.